Beleza, então a partir de agora está gravando, tá? E aí a minha ideia, pessoal, era que a gente fizesse uma retomada daqueles conceitos básicos em relação à citogenética, para aí a gente já entrar, de preferência hoje, ainda na genética propriamente dita, tá certo? Então vou apresentar minha tela para vocês aqui, ok? Para a gente começar o nosso papo. Pessoal, a partir de agora eu não consigo ver o chat, então a nossa a participação de vocês vai ter que ser via microfone mesmo, beleza? Vai ter que ser via microfone, tá bom? Então, se você quiser perguntar alguma coisa, abre o microfone e fala comigo. Eu não tenho mais como ver o chat. E se por acaso algum de vocês estiver sem o microfone, aí escreve no chat, aí alguém de vocês, né, fala para mim a pergunta, combinado? Beleza, pessoal? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim? Estão me ouvindo direitinho, bonitinho? Podemos seguir a vida? Sim. Ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tudo bem? Então a qualquer momento vocês podem me interromper, fazer pergunta, relembrar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Alguns conceitos básicos aqui que a gente vai usar, que a gente usa na genética, né? Então, primeiro, o conceito de gene, tá aqui, conceito de locus gênico, conceito de alelo e o conceito de homólogos, que são conceitos. Ei. É uma pergunta, você vai postar esses slides em algum lugar? Vou. Aí, o que eu pensei? Eu integrei o meu diário no acadêmico. Então eu vou ver esse material tipo apresentação, igual esses slides aqui e tal, eu vou postar pelo acadêmico, né, porque são mais pesados, né, e tal. Agora, assim, link, essas coisas, eu vou lançar pro líder. Aí o líder distribui para vocês. Beleza? Que fica mais ágil, né, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui para a gente relembrar é que o que a gente chama de gene é um segmento de DNA, certo? Quando a gente considera a molécula do DNA, ela é aquela molécula que a gente já viu ainda nas aulas presenciais, tá? Que ela é uma dupla hélice, blá blá blá, né? Aquela parte que a gente já viu, uma dupla hélice que as duas fitas são complementares, são antiparalelas. Todo mundo lembra disso, pessoal? Apesar do tempo aí? Ou também não? Vocês precisam falar. Eu esqueci essa parte de complementares e antiparalelas e tudo mais. Esqueceu tudo isso? Tá, então olha só, vou lembrar rapidinho, beleza? Quando a gente fala que as fitas são complementares, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo para vocês, eu estou fazendo uma referência àquela afinidade entre as bases nitrogenadas, né? Por exemplo, se em uma fita eu tenho A, T, C, X, lembra que eu estou falando do DNA, certo? O DNA tem timina, né? Que é exclusivo do DNA. Se eu sei como é uma dessas fitas, eu sei como é que é a outra fita, concorda comigo? Ou não? Sim. Porque a A só liga com T, não é isso? Se A só liga com T, se eu sei e G só liga com C, então se eu sei a sequência de bases de uma das fitas, imediatamente eu também sei a sequência de bases da outra, que elas são complementares. A adenina só liga com timina, citosina só liga com guanina. Relembramos isso? Beleza. Em relação a serem antiparalelas, vocês se recordam que em cada fita eu tenho uma extremidade 5' e tenho a outra extremidade 3'. E a fita complementar, ela está
dispostas de maneira inversa. 5 e 3. Lembramos disso? Confesso que eu não lembro muito desses 3 linhas simplinhas. Então, olha só. Por enquanto, basta saber o seguinte. Uma fita, toda fita de ácido nucleico, seja de DNA ou de RNA, ela tem uma orientação. Essa orientação, ela corresponde aos 5 3 linhas. Então, é como se eu falasse bem assim. A extremidade dessa fita é 5 linhas. Então, a outra extremidade dela vai ser 3 linhas. Beleza? Sempre assim. É uma extremidade de 5 linhas, outra extremidade de 3 linhas. Quando eu pego a fita complementar, eu vou ver que ela está de cabeça para baixo em relação à original, a primeira, né? Então, se aqui é 3, aqui vai ser o contrário. Aqui vai ser 5 linhas. Se aqui é 5, aqui vai ser o contrário. Aqui vai ser 3 linhas. É como se uma fita tivesse de cabeça para baixo em relação à outra. Tranquilinho, por enquanto? Eu não preciso lembrar nesse momento o que é esse 5 linhas, tá? Para quem se recorda, vocês se lembram que o DNA e o RNA eles são feitos de nucleotídeos, né? O que é um nucleotídeo? Eu tenho um fosfato ligado a uma pentose, que é um açúcar, ligado a uma base nitrogenada, que são a timina, adenina, citosina, guanina, beleza? A pentose é um açúcar que tem 5 carbonos, tá? A pentose, né, 5 carbonos. E aí, pessoal, para eu ligar um nucleotídeo no outro para formar o DNA ou RNA, eu sempre uso o carbono 3 e o carbono 5, desses 5 carbonos que tem na pentose. E aí, esses 5 ou 3 linhas que aparecem na ficha de DNA é qual carbono que está livre. Só isso. Beleza? Então, na prática, não faz muita diferença saber o que é o 5, por enquanto. Basta saber que toda fita de ácido nucleico, uma extremidade é 5 linhas, a outra vai ser 3 linhas. E no caso do DNA, essas duas fitas, elas serão antiparalelas, ou seja, uma está de cabeça para baixo em relação à outra, igual eu fiz o meu esqueminha aí na tela. Tudo bem por enquanto? Vocês podem... Faz sentido? Vocês podem perguntar em qualquer momento, tá? Aí, por exemplo, quando a gente fala de gene, a gente está falando de um segmento de ácido nucleico, de DNA. Então tá aqui, ó. Eu estou assumindo que isso aqui é um segmento, beleza? E que esse segmento corresponde a um gene. Ou cistron, que é a mesma coisa, tá? Gene e cistron é a mesma coisa. Então, quando eu considero o nosso DNA, todo ele vai ser gene? Não. Beleza? Não. Na verdade, no nosso DNA, do DNA do eucarioto, que é o nosso caso, eu tenho aproximadamente 10% dele como gene. E o restante, 90%, não é gene. Tá? E vamos definir esse gene. O que é esse gene? Esse gene é um segmento de DNA que determina uma característica. Beleza? Só que como é que uma característica aparece no indivíduo? Galera, como é que o DNA ele consegue determinar uma característica na gente, por exemplo? Através de síntese proteica. Então, quando eu falo que o DNA, que o gene me determina uma característica, essa característica sempre será uma proteína, tá? Então, na prática, o que é um gene? É um segmento de DNA que tem uma receita. Pessoal, desculpa o garrancho aqui, que escrever aqui é doído, tá? É uma... Posso falar? Sim. 10%. 10% de codificante. 10% é gene e 90% não é. Beleza? Então, o que o gene é uma receita. Uma receita de quê?
uma receita de uma proteína. Isso que um gene é, beleza? A tal característica que o gene me dá sempre vai ser uma proteína. Vamos pegar um exemplo. Cor da pele é uma característica genética, terceiro ano? Sim. Quem é que determina a cor da minha pele? Melanina. Qual é a natureza química da melanina? Uma proteína. Beleza? Então, toda e qualquer característica determinada por nossos genes sempre aparecerão, sempre serão expressas na forma de uma proteína. Então, isso que é um gene. É um segmento de DNA que tem a receitinha para uma determinada proteína. Beleza? Isso que é um gene. E só 10% do nosso DNA corresponde a genes, o restante não. Tá legal? Beleza. Bom, então vamos lá. O que nós definimos como locus gênico? Locus vem de lugar, né? Então, locus é o local que o gene ocupa no DNA. Como eu disse para vocês, uma parte pequena do DNA é gene. E o local onde esse gene se encontra, nós chamamos de locus gênico. Beleza? Bom, quantos cromossomos nós temos, terceiro ano? 46, que estão organizados em 23 pares, beleza? Então, quando a gente considera os nossos cromossomos, nós vamos encontrar nossos cromossomos sempre em pares. Um que veio do papai, outro que veio da mamãe, beleza? Metadinha veio do papai, metadinha veio da mamãe. E nós vamos ter um mesmo lote de cromossomos oriundo de origem paterna e outro lote correspondente de origem materna. Então, se eu tenho um cromossomo desse tipo que veio do meu pai, eu também vou ter um cromossomo desse tipo que veio da minha mãe. Beleza? Então, são cromossomos que são correspondentes, tá? Em cromossomos correspondentes, o que mais coincide, além do formato, do tipo do cromossomo? A sequência de genes. Então, vamos supor, se eu tenho um gene nessa posição, que eu vou chamar de gene A, eu vou ter um gene no mesmo cromossomo que veio da mãe, que também vai ser um cromossomo A. Beleza? Que também vai ser um cromossomo A. Se eu tenho na sequência um cromossomo B, no cromossomo do meu pai, no cromossomo da minha mãe, eu também vou encontrar um gene B. Se no cromossomo que veio do meu pai, eu vou encontrar um gene C nesse locus, nessa posição, na mãe, no mesmo locus, na mesma posição, eu também vou encontrar um gene C. Aí vem a pergunta: o gene C que eu recebi do meu pai tem que ser exatamente igual ao gene C que eu recebi da minha mãe? Não, ele tem que ser um gene C, mas ele não precisa ser exatamente igual. Então eu posso ter recebido um Czão do meu pai e um Czinho da minha mãe, um Azão do meu pai e um Azinho da minha mãe, um Bzinho do meu pai, um Bzão da minha mãe. Eles continuam sendo genes A, B, C, só que eles não são necessariamente iguais, tá? Só para a gente entender, não é exatamente assim que funciona, ok? Mas só para a gente entender, por exemplo, eu posso receber um gene de cor de olho verde do meu pai e um gene para cor de olho castanho da minha mãe. A característica é a mesma, cor do olho, tá? Apesar de cor do olho não funcionar assim, dá para entender. Então a característica é a mesma, cor de olho. Só que eles não são iguais. Eu vou receber um gene de altura do meu pai para 1,80 m, da minha mãe para 1,50 m. Então o gene é para altura? Mas eles não são iguais, beleza? Esses cromossomos correspondentes, que tem uma mesma sequência de genes, nós chamamos de cromossomos homólogos.
Então nós temos 23 pares de cromossomos homólogos. 23 que vieram do pai, 23 que vieram da mãe. E o que são genes alelos? Genes alelos são aqueles genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Então, por exemplo, deixa eu mudar a cor aqui, peraí. Por exemplo, esse par aqui, ó, ele é o Czão com Czinho, um par de homólogos, de alelos, né? Esse Azão com esse Azão, outro par de alelos. Esse Bzão com esse Bzão, outro par de alelos. Então, a definição de genes alelos são aqueles genes que ocupam o mesmo locus, a mesma posição, em cromossomos homólogos. Beleza até aqui? Terceiro ano, alguma perguntinha? Tranquilão? Beleza, então. Bom, então aqui, ó, com essa definiçãozinha aqui, ó, nós temos que o que é o cromossomo, pessoal? O cromossomo, ele é o DNA condensado, certo? Eu tinha lá o DNA que estava pouco condensado, e aí esse DNA, ele pode condensar, e ao condensar, ele forma aquela estrutura que a gente chama de cromossomo. Terceiro ano, quando é que a célula converte o seu DNA, converte a sua cromatina em cromossomo? Isso, quando ela entra no processo de divisão celular. Então, quando ela vai se dividir, mitose, meiose, ela vai pegar a sua cromatina e vai transformá-la em cromossomo. Por que ela faz isso, terceiro ano? Sim, ela transformar a cromatina em cromossomo é compactar a cromatina em cromossomo. Mas para que ela compacta? Para proteger, como assim proteger? Proteger do quê? Também, mas a principal razão não é essa. Toda vez que você compacta, ela fica menos ativa, com certeza. Mas a razão ainda não é essa. Eduardo Figueiredo falou para organizar mais fácil. Para organizar o quê? Galera, olha só. A vantagem de fazer isso, beleza? A vantagem de fazer isso é você converter, é você facilitar a separação desse material durante a divisão. Então, a vantagem de você transformar a cromatina em cromossomo, porque o que vai acontecer? Para a célula dividir, ela vai ter que duplicar o DNA, certo? E depois vai ter que dividir esse material em duas células. A ideia da compactação é para facilitar essa divisão do material genético em duas células, é para isso, beleza? É aquela lógica assim, ó, eu posso dar para vocês 92 pedaços de linha todo embolado para vocês separarem em dois grupos de 46 que sejam correspondentes, né? 2 de cada para cá, 2 de cada para lá. Se eu pego esses fragmentos de linha, esses pedaços de linha, e enrolo no meu dedo e te dou 92 bolinhas para separar, de linhas com cores diferentes, fica muito mais fácil. Então, para a célula é mais fácil separar esse material genético quando ele está compactado. Por isso que essa compactação só acontece na divisão, que é para facilitar essa separação, essa distribuição desse material genético nas duas células resultantes. Eu não encontro cromossomo numa célula que não está em divisão. Tá de boa até aqui, gente? Beleza. Então, olha só. Eu tenho aqui um par de cromossomos já duplicados, né? E eu tenho, ó, genes para crescimento na mesma posição, cor de cabelo na mesma posição, tipo sanguíneo na mesma posição, cor de olhos na mesma posição. Então, esses dois genes são alelos, esses dois genes são alelos, esses dois genes são alelos,
esses dois genes são alelos, né? Reforçando o conceito de que genes alelos são aqueles genes para uma mesma característica localizada em cromossomos homólogos. Ok? Até aqui, perguntinha? Nada, né? Tranquilão. Beleza. Outros conceitos, pessoal, que também são importantes para a gente. Os conceitos de genótipo e fenótipo, tá? Então, o que aqui eu me refiro quando eu falo do genótipo de um ser vivo? Eu falo de seus genes, beleza? Por exemplo, eu posso falar bem assim, me dá aí alguém, vamos supor, o fulaninho é do grupo sanguíneo O. Se ele é do grupo sanguíneo O, eu sei que ele tem dois genezinhos que a gente chama de Izinho, tá? Aí eu vou falar que ele é assim, ele é do tipo O negativo. Então, se ele é O negativo, eu sei que ele tem dois genes chamados de Rzinho, beleza? Se eu falo assim, eu sou do tipo AB, então o meu genes é um genizão, não é mais Izinho, né? Izão A, outro gene, Izão B, e eu sou AB negativo, aí eu sei que eu tenho dois Rzinhos também. Então, esse conjunto de genes aqui corresponde ao genótipo desse indivíduo. Esse conjunto de genes aqui corresponde ao genótipo desse indivíduo. Beleza? Então, quando eu me refiro ao genótipo, eu estou me referindo ao conjunto de genes de um indivíduo. E o fenótipo? São as características determinadas por esse genótipo. Então, por exemplo, se esse indivíduo que eu chamei de 1 aqui, ele é Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho, eu sei que ele é O negativo. Então, qual é o fenótipo desse indivíduo? O negativo. Qual é o genótipo desse indivíduo? Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Esse indivíduo que eu chamei de 2, qual é o genótipo dele? Izão A, Izão B. Então, eu sei que ele é do grupo sanguíneo AB. Como ele é Rzinho, Rzinho, eu sei que ele é negativo. Então, qual é o genótipo do indivíduo 2? Izão A, Izão B, Rzinho e Rzinho. Qual é o fenótipo do indivíduo 2? AB negativo. Tipo sanguíneo, né? AB negativo. Entendido, pessoal, esses dois conceitos aqui? Professor, licença. Sim. Eu não entendi direito como diferenciar quando é o Izinho do... Não. Como é que... Desculpa, quem é que tá falando? Isabela. Isabela, olha só. É porque eu não vejo aqui, né? Quando eu estou no modo apresentação aqui, eu não consigo ver quem que está falando, tá bom, Isabela? Aí, olha só, na verdade, Isabela, eu não expliquei para vocês, por que o cara Izinho, Rzinho é O, eu não expliquei isso. Eu só dei um exemplo. Então, eu disse assim, o cara tem os genes Izinho, Izinho, eu não falei o que era, o gene Rzinho, Rzinho. Esse é o genótipo dele, eu me referi aos genes dele. Esse genótipo vai me dar um fenótipo, vai me dar uma característica. Qual é a característica? Ele ter um tipo sanguíneo O negativo. É só um exemplo. Eu não expliquei como funciona ainda isso. Tudo bem? Entendi. Então, Obrigada. isso. Então, por exemplo, assim, dá um outro exemplo qualquer. O cara, para altura, vamos pegar assim, sei lá, cor da pele. O cara vai ser Azão, Azão. Vai ser Bzinho, Bzinho. O outro cara vai ser Azão, Azinho. Bzinho, Bzinho. Eu estou dando esses exemplos porque eu sei do que eu estou falando, né? Mas você não precisava fazer essa associação, tá? Se esses genes são para cor de pele, esse cara, ele vai ter um padrão que a gente chama de mulato médio. E esse cara, ele vai ser um mulato claro. Então, qual é o genótipo do cara 1? O genótipo do cara 1, Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Qual é o fenótipo desse cara? Mulato médio. Qual é o genótipo do segundo cara? Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho.
Qual é o fenótipo? Mulato claro. Deu para entender, pessoal? Os conceitos? Alguém não entendeu? Eu não expliquei como funciona o sistema BO e nem expliquei como funciona a determinação da cor, beleza? Eu só estou dando o exemplo do que é genótipo, do que é fenótipo. Tranquilo? Fala comigo para eu saber que vocês estão aí, galera. Show. Brigadinho. A outra coisa que eu posso chamar a atenção aqui é que o fenótipo é influenciado pelo ambiente. O genótipo não, mas o fenótipo é. Então vamos supor, eu tenho genes para uma determinada cor da pele. Ora, se eu começar a ir na praia todo dia e tomar sol todo dia, o que vai acontecer com a pigmentação da minha pele? Ela vai aumentar. Então minha pigmentação vai aumentar. Então eu vou ter uma alteração do meu fenótipo em função da influência ambiental. Então o ambiente, ele tem uma influência sobre o fenótipo, beleza? Ele não tem uma influência sobre o genótipo, mas sobre o fenótipo ele tem. Na verdade, a gente até diz o seguinte, que o fenótipo, ele é o resultado da soma genótipo mais ambiente, beleza? Vamos supor que eu tenha genes para obesidade, mas eu nasci num campo de refugiados, onde a comida é escassa. Tem como eu ser gordo se não tem comida sobrando? Não tem como. Então o meio, ele influencia o meu fenótipo. Ah, eu nasci com genes para 2,10 metros. Só que eu nasci numa área muito pobre, muito carente. Então na minha infância eu não tive uma nutrição adequada. Eu vou conseguir chegar a 2,10 metros? Não vou, porque o ambiente não me deixou. Ele não me deu condição desse desenvolvimento. Então sempre há uma influência do meio, do ambiente, sobre o fenótipo. Sobre o genótipo não, porque o genótipo é gene, a gente herda dos nossos pais, correto? Beleza. Vocês podem me interromper em qualquer momento, hein, galera? Fenocópia. Fenocópia, pessoal, é o que a gente chama de um fenótipo, então não é genético, certo? Um fenótipo modificado semelhante ao existente. Como assim? Por exemplo, vamos supor que a Emanuele, você está aí? Estou. Beleza, então vamos supor que a Emanuele, seu cabelo é castanho, não é, Emanuele? Sim. Vamos supor que você pinte seu cabelo de loiro. Loiro é um fenótipo que já existe, concorda? Sim. Tem pessoas que são loiras. Então, quando você pinta seu cabelo de loiro, você criou uma fenocópia. Você criou um fenótipo, você alterou o seu fenótipo, que ficou similar a um outro fenótipo que existe que não é seu. Tudo bem, galera? O conceito de fenocópia? Então, tipo, se a pessoa pintar de louro, vai ser fenocópia, mas se pintar de azul, não vai ser. Isso. Porque eu não estou falando só de humano, né, gente? Eu estou falando dos seres vivos de um modo geral, não só de humano. Sim, mas eu tô dizendo, se for similar a algo que existe, vai Isso. ser fenocópia, mas se for algo... Dá pra pintar de laranja, dá pra pintar de Isso. Perfeito. Show. Exatamente. A fenocópia tem a ver com o ambiente? Em algumas situações, sim. Em algumas situações, sim. Então, o bronzeamento seria uma fenocópia? Isso. Perfeito. Né? Você ter um padrão de pigmentação diferente do que você tem originalmente, né? É um exemplo de fenocópia. Então, Assim, pode falar. então, a partir do momento que o fenótipo só se implica com o ambiente, Não, porque isso pode ser provisório. Isso pode ser uma situação, porque tem uma situação que a gente não pode confundir, que é o seguinte, a fenocópia é uma situação que ela é permanente. Vamos supor assim, deixa eu pensar num exemplo mais concreto, para ficar mais fácil assim, quer ver?
É igual a parada que eu falei da mudança de cor, da mudança de coloração. Se você pega assim, por exemplo, existem raposas, vamos supor assim, ó, raposas do Ártico com pelagens de padrão variado, por exemplo. Então você tem raposas que têm uma pelagem branca, você tem raposas que têm uma pelagem acastanhada, por exemplo, assim, né, meio castanho. Durante o inverno, nas temperaturas baixas, tá, o pelo do animal ele cai, é substituído por um pelo que não produz pigmento. Então o animal sai de uma coloração castanha e vai para uma coloração branca em função da temperatura do ambiente. A temperatura caiu, ele perde a pelagem castanha e ganha uma pelagem branca. Qual é a vantagem? Ei. Professor, Ana Beatriz está perguntando se preenchimento labial é uma fenocópia. Sim, plástica é uma fenocópia, sim. Com certeza. Professor, o clareamento do cabelo no verão, por exemplo, principalmente quem é loiro, que vai pra praia e o cabelo acaba clareando mais, é uma fenocópia? Não, aí não. É porque aí você teve uma influência, esse clareamento tem a ver com a maior exposição à radiação UV. Assim que você sai do verão e volta, né, ou diminui a exposição à intensidade solar, né, a radiação solar, ele volta para a condição original, ou se aproxima mais da condição original, né? Não, fenocópia é algo, a gente tem que pensar em fenocópia como algo assim, que é ambientalmente vantajoso, tá? Então vamos supor, a raposa perder a pelagem marrom para se tornar branca no inverno, é uma vantagem óbvia, concorda comigo? É uma vantagem, porque o animal vai conseguir se camuflar, né, aquela coisa toda. No nosso caso, porque no nosso caso a gente faz a mudança que a gente quiser, né? Assim, não necessariamente por questões evolutivas. Então, aquela pessoa que tem cabelo castanho e pinta de louro, por uma questão estética, isso é uma fenocópia. Isso é um exemplo de fenocópia, tá? Aquela pessoa que tem a estrutura dentária desorganizada, aí ele faz um aparelho para organizar os dentinhos bonitinhos. Aquilo é uma fenocópia, aquilo não é genético. Beleza? Mas assim, no caso, você falou que, por exemplo, com essa mudança não tem é meio que irreversível. Não. Sim, na natureza, né? Na natureza. Só que, por exemplo, nesse exemplo que eu dei desse clareamento do cabelo, pelo menos na maioria das pessoas que eu já vi não volta, a não ser que a pessoa corte o cabelo. Mas sim, mas é disso que eu tô falando mesmo. O cabelo não para de crescer, não é verdade? Então, e aquele Não chega a ser, não? Não, porque aí foi só, é como se fosse assim, quer ver? É como se eu falasse bem assim, eu tenho uma unha comprida, estou falando de um animal, não eu humano, tá? E eu sou um animal que escala montanhas para procurar alimento. A minha unha vai sofrer um desgaste, não vai? E vai ficar mais curta do que ficaria, não é? Isso é uma fenocópia? Não, isso é resultado de uma interação com o meio em função do hábito de vida, um desgaste natural. Essa exposição dos pelos à radiação UV, ele promove mesmo uma redução da pigmentação. Só que o pelo não para de crescer. Beleza? O pelo não para de crescer. Então, por baixo, a cor dele ainda é a mesma. Entendi, pessoal. Obrigada. Beleza? Por nada. Alguma coisa a mais, galera? Olha só, imagina o seguinte, quem que perguntou? Emanuele, olha só, imagina o seguinte, você tem um genótipo que vai te dar uma determinada altura, beleza? E aí, oi? Beleza. E aí, esse genótipo, esse crescimento, esse seu potencial genético para ter 1,70 m, ele vai ter uma influência do meio, porque para você crescer, isso tem uma relação direta com a alimentação, principalmente na primeira infância.
né? Então, se você for uma criança que nasceu num local com baixa disponibilidade de alimentos e você vai ser uma criança subnutrida, você não vai conseguir crescer o potencial genético que você tem para crescer. Beleza? Então, você tem um fenótipo determinado por um genótipo que sofreu a influência do meio. Entendeu? Sim, mas e o fenocópio? Então, na fenocópia é você ter um fenótipo diferente daquele que você deveria ter, mas igual a de um outro fenótipo pré-existente. Por isso que eu dei o exemplo do louro, né? Então vamos supor, se eu falo bem assim, você tem genótipo para coloração de cabelo castanha. Não adianta, igual, não sei quem estava falando, desculpa. Igual se você for para a praia ficar tomando sol, seu cabelo não vai ficar louro. Você concorda? Seu cabelo pode clarear, é verdade, mas seu cabelo não vai ficar louro. Aí você vai e resolve pintar seu cabelo de louro. E o louro existe na população. Você vai encontrar pessoas louras na população. Então você tem um fenótipo que você modificou para ficar igual a um fenótipo que efetivamente existe no ambiente, que é o fenótipo louro. Beleza? Então, o fenocópio quando você modifica. Isso. Ou por uma questão evolutiva, você tem essa alteração de padrão também. Quer ver? Deixa eu ver se eu pego. Vamos supor assim, ó. Mas não vou ficar pensando em exemplo. Vamos ficar no louro, que aí depois nos exercícios eu dou mais exemplo para vocês. Beleza? Senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Tudo bem, Manoel? Eu vou fazer uma listinha de exercício e aí ali a gente trabalha mais esse conceito para ver se ficou alguma dúvida mesmo aí. O outro conceito, ele vem de genes letais. O nome é meio intuitivo, né? O gene letal é aquele gene que leva o indivíduo à morte. O gene letal, ele pode atuar sozinho, ele pode ter efeito sozinho, que é menos comum, tá? Ou pode ter efeito apenas em dose dupla. Ou seja, assim, por exemplo, vamos supor que o gene Azinho, ele é um gene letal, tá? E o gene Azão, não. Então, a pessoa que for Azão-Azinho, ela vai conseguir nascer sem problemas. A pessoa que for Azão-Azão, ela vai conseguir nascer sem problemas, tá? Agora, a pessoa que for Azinho-Azinho, esse feto, ele não consegue completar o seu desenvolvimento. Ele morre antes de completar o seu desenvolvimento. Ele não chega nem a nascer. Beleza? Esse é o conceito de gene letal. É aquele que inviabiliza o indivíduo. Vamos dar um exemplo. O exemplo humano, né? Que é a anemia falciforme. Tá? Então vamos supor que o gene para anemia falciforme seja, sei lá, o B. O B é o normal, o Bzinho é o para anemia. O indivíduo que for Bzão, beleza, normal. O indivíduo que for Bzão, Bzinho, é aquele indivíduo que a gente fala que ele tem traço para anemia falciforme. Beleza? Ele tem traço, ele tem alguns sintomas, ele é um cara anêmico, mas ele conseguiu nascer, né? Agora, o indivíduo que geneticamente for Bzinho, ele nem nasce. Ele morre ainda nos estágios iniciais de desenvolvimento e é abortado espontaneamente. Beleza? Por que eu estou reforçando esse conceito, galera? Porque quando a gente trabalha com genética e você tem esse tipo de herança com gene letal, esse indivíduo aqui, ó, ele não entra nas nossas contas. A gente tem que excluir esse cara das nossas contas. Porque eu sei que ele não vai nascer, então ele não conta. Tranquilo? Então, tipo, isso aí acontece do Bzinho, acontece quando duas pessoas que têm o Bzão, Isso, que pode acontecer, né? Pode acontecer. Isso, perfeito, exatamente isso. Tranquilo? Alguma perguntinha mais? A gente vai fazer bastante exercício sobre isso, tá? Pode falar. Você falou aqui que quem é o Azinho, o feto
Isso. Mas quem nasce azão é mais saudável que o azãozinho? Aí depende da herança. Depende da herança. No caso da anemia falciforme, sim. Mas eu não posso extrapolar isso para qualquer situação, entendeu? No caso da anemia falciforme que você falou, ok, tá certo. Agora, nem sempre é assim. Às vezes, o cara que for azão-azinho, fenotipicamente ele é igual ao cara que é azão-azão, não muda nada. Beleza? Pode falar. Então, sim, você carrega esse genezinho que em homozigose, se tiver 2, você tem um. Beleza? Você tem um. Você tem um normal e um afetado. Então vamos supor que na prática para você, qual é o problema de você ter o traço da anemia, né? É que você pode ter um número menor de hemácias viáveis. Você já fez esse exame? Eu era pequena. Você fez, você descobriu por causa do teste do pezinho, alguma coisa do tipo assim, né? Mas depois você nunca fez exames de sangue para acompanhar isso, nada? Desculpa, quem é que está falando assim, não dá para saber aqui. Carla. Então, Carla, olha só. Existem, quando a gente fala de traço, existem pessoas que têm um percentual muito baixo de hemácias afetadas. Então, na prática, não faz diferença. Beleza? Não faz diferença. Tem pessoas que têm um número maior de hemácias afetadas. E aí, nesse caso, você pode ter sim alguns problemas de saúde. Por isso que é interessante saber qual é exatamente o seu caso. Por exemplo, assim, meu sogro, ele é falecido, mas ele tinha anemia falciforme, tá? Ele era heterozigoto e tal. E aí ele tinha várias questões de saúde por conta da anemia falciforme. Mesmo ele sendo já um senhor de idade, né, e tal, a idade também influencia bastante. Então a chance dele ter um problema cardiovascular era muito maior do que eu, que não tinha. Entendeu? Então você tem que ver em qual situação você se enquadra, que aí pode ser que seja um traço mínimo, então você não vai ter nada demais na sua vida, ou você precisa tomar alguns cuidados para se prevenir de problemas futuros. Beleza? Bom, então tá bom. Olha só. Mais alguma coisa, galera? Bom, então aqui, galera. Então, por exemplo, que a gente estava falando, né? O genótipo se refere ao conjunto gênico de um indivíduo. E o fenótipo tem a ver com o resultado desse genótipo com influência do meio, certo? Aqui, ó, você tem aquele exemplo de genes letais, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o gene K em dose dupla, ele é letal em camundongos. Então eu tenho aqui, ó, esse cara é casão, casinho, esse cara aqui, esse cara é casão, casinho. Então nasceram de boa, né? E vão se reproduzir. Quando esse cara se reproduz com esse, eu posso ter o cara casão, casão, eu posso ter o cara casão, casinho e o cara casinho, casinho. O cara casinho, casinho, tranquilo. O casão, casinho, tranquilo. O outro casão, casinho, tranquilo. Agora, esse cara aqui, como ele é casão, casão, e esse gene é letal em dose dupla, esse cara morre. Aí se eu perguntasse assim para vocês, só para vocês verem a questão prática da coisa. Se eu falasse bem assim, eu tenho um cruzamento de um rato casão, casinho com outro rato casão, casinho. Qual é a chance, Carla, fala para mim, qual é a chance de nascer um ratinho casinho, casinho? Beleza, Carla? Tá me ouvindo? Carla, você está aí ainda? Pessoas, vocês estão me ouvindo? Sim. Manoel, então. Vai lá, Emanuele, fala para mim. 25%. Pois é, mas por que você contou 25%?
Que você pegou um quarto daqui, você pegou um quarto de cada, certo? Só que esse aqui, Emanuele, a gente já sabe que não vai nascer. Se a gente já sabe que não vai nascer, eu não conto com ele. Então qual é a chance de nascer um ratinho, casinho, que é esse aqui? É de 1/3. Entendemos, gente? O restante entendeu? Mais ou menos, professor, você pode explicar o... Posso sim. Olha só, Carol. Vamos imaginar uma situação em que não fosse de gene letal. Beleza? Então eu tenho um cruzamento azão-azinho e outra pessoa azão-azinho. Quais são os filhos possíveis desse casamento? Por exemplo, eu posso ter um indivíduo, um filho azão-azão. Eu posso ter 2 filhos azão-azinho. Depois eu vou explicar como é que faz esse cruzamento aqui para ficar mais fácil de enxergar, tá? E eu posso ter um cara azinho. Qual é a chance, Carol, de nascer um indivíduo azão-azinho aí? Professor, é o que eu te perguntei, eu acho mais fácil você me responder porque eu não sei. Não, Carol. Olha assim, ó, eu coloquei 4 indivíduos possíveis. Esses são os 4 possíveis. Qual é a probabilidade de nascer um cara assim? Azão-azinho, quantos? 50%, não é isso? Você tem 2 de 4, que é igual a meio, 50%. Correto? Beleza. E se eu falasse bem assim, mas esse alelo aqui, em dose dupla, ele é letal. Certo? Ele é letal. Agora eu estou acrescentando a condição da letalidade. Se ele é letal em dose dupla, eu já sei que esse cara morre. Esse cara não vai nascer, ele não é viável. Aí eu vou repetir a pergunta para você. Qual é a chance de nascer um indivíduo azão-azinho, Carol? 66%. Não, faz em fração. A resposta deixa de ser essa, concorda? Ela passa a ser 2 de 3. Entendeu a ideia? Por isso que eu chamei a atenção para o gene letal. Quando há condição de gene letal, eu desconsidero o indivíduo que é inviável na hora de fazer essa conta. Quando não tem o gene letal, não. Aí eu considero todo mundo, todas as possibilidades. Tá bom. Beleza? Obrigada. Mais alguma perguntinha, galera? Ah, mas então a chance de nascer com gene letal seria 25%. Isso aí. Se a pergunta fosse essa, sim. Só que, na verdade, a chance de nascer... Olha a pergunta que você me fez, né? A chance de nascer um cara com gene letal é 0. Não é gene letal? A chance de formar um embrião com os 2 alelos para letalidade é que seria de 25%. Entendeu a diferença? Beleza, então. Galera, a gente vai encerrar aqui, passamos 5 minutinhos. Vou parar a gravação aqui.